Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos iniciar o trabalho com a nossa apostila. Então, nós vamos realizar a primeira atividade que está na página 1, que é um texto do Cascão, com o título Cascão em Coronavírus Não. Então, vocês vão ler esse texto aqui e vocês vão perceber que o Cascão está dando um recado muito importante para vocês, até porque todo mundo conhece o Cascão e sabem a história dele, que ele nunca gostou de água, banho, nem pensar e lavar as mãos, então, nunca. Água para beber, muito difícil, sendo que olha a importância da água na nossa vida, né? Então, agora, com a dificuldade da situação, ele vendo o perigo que a falta de higiene pode trazer, né? O perigo que não lavar as mãos pode trazer devido à situação da Covid-19. Então, ele também agora aderiu a uma prática muito importante, uma ação muito importante para a gente se prevenir, que é lavar as mãos. Então, aqui vocês vão ler o texto e vocês vão ver essa ideia muito legal que o Cascão está passando para vocês e ele está dando um recado. A missão de vocês vai ser anotar aqui dentro desse quadradinho qual é o recado que o Cascão está passando para nós. E depois escrever aqui nessas linhas com uma letra legível, uma letra bonita, caprichada, o que vocês escreveram aqui bem pequenininho no quadradinho para caber tudo, ok? Na próxima atividade, nós vamos retomar o trabalho com a leitura dos gráficos e tabelas. Vamos iniciar com a tabela. Esta tabela aqui, ela está apresentando os dados dos casos de Covid confirmados no período de abril. Como a professora falou lá no vídeo para vocês, né? Como a professora já retomou com vocês, o que é muito importante quando a gente vai ver um fato, vai ouvir uma notícia, vai ler os dados apresentados, precisamos ter muito certo qual é a fonte de onde isso foi extraído e qual era a data. Porque no período de abril, quando foram extraídos esses dados aqui nessa pesquisa, a situação era essa aqui. Nas regiões brasileiras, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Hoje, se nós formos pegar esses dados, já estão completamente diferentes, visto que a situação no nosso país está muito grave, né? Então, nós vamos, depois de ler a tabela, interpretar. Então, uma tabela, o que é ler? Ler é quando eu estou entendendo, interpretando algo que está ali. Então, os dados estão expostos ali, eu preciso ler, ver qual é a região, qual é a quantidade de casos confirmados, qual foi o período. Então, eu li esses dados. Agora, eu vou responder essas questões aqui, referente às informações que eu vi na tabela. Na próxima página da apostila, página 1, 2, página 3, nós vamos continuar esse trabalho com a leitura de dados. Agora vai ser nos gráficos. Mesma coisa das informações das tabelas. Os gráficos trazem informações. Preciso ver a fonte, preciso ver a data. Por quê? Olhem só, essas informações aqui são dos casos confirmados de Covid no mundo, os países que tiveram maior número nesse período aqui até o dia 13 de abril. Porém, hoje os números estão muito diferentes, tanto que o Brasil ainda nem aparecia aqui nesse gráfico. E hoje nós estamos aqui entre os primeiros, né? Então, olhem só a seriedade da situação. A situação é séria, os números são imensos, né? São vidas, são pessoas infectadas, são vidas que estão sendo acometidas aí por este vírus. Então, nós precisamos, como sempre, conversar sobre esse assunto, refletir e termos atitudes, né? Lendo os números aqui, nós vamos ver a quantidade de casos confirmados no mundo. São números altos. Muitas vezes nós temos ainda dificuldade para ler os números altos. Então, o que a professora já ensinou para vocês, né? Aquele truquezinho lá que sempre ajuda. Quando eu tenho um número alto e eu não sei ler, eu coloco a ordem desse número em cima dele. Unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Quando eu coloco isso, eu já vou fazendo associação. Uma centena é 100, 5 centenas é 500. Então, 500, né?
E aqui é de milhar, então 500 mil. Aqui centena de milhar. Uma centena de milhar é 100 mil, é 100. E 5 centenas, né? E 5 dezenas. Então, eu tenho que ir fazendo essa associação. E 9 unidades de milhar é quantas? Né? Então, uma unidade de milhar é quanta? E 9. Então, uma unidade é 1.000. 9 unidades é 9.000. Então, olha lá. 559.793. Então, vocês viram? Quando a gente coloca a ordem e para exercitar bem essa questão da leitura dos números, das classes e ordens, nós vamos registrar aqui, vamos retomar nosso trabalho com o quadro valor lugar. Então, os números que estão aqui no gráfico, vocês vão registrar eles nas ordens em que eles estão aqui. Vocês podem fazer aquilo que a professora falou também, colocar aqui centena, dezena, unidade, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. E daí vocês colocam um número para vocês conseguirem ler. Vai ficar bem bacana, porque os números estando aqui no quadro valor lugar, vocês vão ver o valor que tem cada algarismo. E isso facilita a leitura de números altos. Vamos também trabalhar números pares e números ímpares. Lembrando quem são os números pares, que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Então, todos os números que terminam com 1, o 1, 11, 21, 31, 41, 51, 1001, 2001, sempre que terminar com 1, ou 3, ou 7, vai ser ímpar. Sempre que um número termina com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser par. Vamos fazer aqui a associação do antecessor. Antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que sucede, é o que vem depois. E, para concluir essa atividade de matemática, o que nós conversamos sobre a questão da Covid-19, a seriedade dos casos, o que eu estou fazendo para me cuidar. Lembrando que quando eu me cuido, eu estou protegendo aquelas pessoas que eu amo, estou protegendo a minha família. Então, é uma corrente do bem. Eu me cuidando, eu cuido de você. Você se cuidando, você cuida de mim e cuida de todos aqueles que você ama. Então, aqui vocês vão escrever o que você pode fazer para contribuir, para se prevenir e para prevenir as pessoas que estão ao seu redor. Nós vemos aí muita coisa que podemos fazer para nos prevenirmos, né? Então, essa atividade aqui vai fechar esta aula de matemática. Um abraço para vocês e até a próxima aula.